Bem, irmãos, a todos um bom sábado. É com alegria que aqui nos encontramos, pela graça de Deus. Nas condições em que o mundo se encontra, ainda temos o privilégio de, a cada sábado, aqui nos reunirmos neste local, onde podemos, juntos, em uma só voz e um só espírito, com a graça de Deus, louvar o nosso Deus e cultuar por este Deus maravilhoso que tudo fez em nosso favor. Irmãos, o tema de hoje, sede sóbrios e vigilantes. Porque o perigo está em todo o lado. E sabemos que temos alguém que quer nos destruir. Alguém que nos quer afastar de Deus e tirar-nos a vida eterna. O versículo de introdução, ele encontra-se em 1 Pedro, que acabamos de ler para a meditação. O versículo de introdução, nós vamos abrir a Bíblia, porque vamos meditar nele. E ver que realmente temos aqui um conselho, uma segurança, mas também temos aqui um alerta. Os irmãos podem acompanhar aqui no projetor e também podem acompanhar nas vossas Bíblias. Temos aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo seu Santo Espírito. Ele nos dá conselho e proteção, mas também nos dá uns alertas. Diz o apóstolo Pedro, diz Paulo, mas é o apóstolo Pedro. Ele nos diz assim, lançando sobre ele, quem? Sobre Cristo, toda a vossa ansiedade. Deus quer que nós sejamos em paz, em segurança, principalmente nos últimos dias em que nos encontramos. Porquê? Porque Cristo, Ele tem cuidado de vós. Deus está sempre presente para cuidar de nós, sempre. Agora, deseja que nós estejamos com o coração aberto para a influência do seu Espírito, para assim sermos conduzidos e protegidos por Ele. E nos diz o porquê, não é? Ele também diz, sede sóbrios. Há algum motivo para que Ele diga, sejais sóbrios, ou sejam sóbrios. E vigiai. Porquê? Ele responde, porque o diabo, vosso adversário. Então temos um adversário que é o diabo. E faz aqui uma comparação. Anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou, noutras versões, engolir, devorar. Então temos aqui um paralelo. O perigo é mesmo o diabo, a serpente, que aqui é comparado com o leão e está prestes a nos devorar. Então, o leão, sendo um animal muito forte, e quando ele ataca, irmãos, imaginemos o estrago. E faz a comparação com o inimigo, Satanás. Vemos que Satanás, ele opera desde o princípio para destruir a criação de Deus. Foi assim no céu, foi assim no Éden, e é assim hoje, até os nossos dias. E esta comparação aqui de 1 Pedro, onde diz que o nosso adversário é o diabo, o apóstolo Paulo também faz aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. O apóstolo Paulo também nos diz que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o inimigo ele não veio sozinho, pai, não? Segundo a palavra, ele arrastou uma terça parte do céu. E anjos poderosos, grande em poder. Bem com ele, serafins, querubins, anjos, príncipes, né? Anjos com posições importantes, diz aqui príncipes das trevas, príncipes das potestades, etc. Então vemos que não estamos sozinhos com este inimigo. Ele vem para nos destruir. No mundo em que nos encontramos hoje, o inimigo fará também ataque para destruir principalmente a lei de Deus, que é o foco que ele queria destruir no céu, que não precisavam de leis. E hoje, infelizmente, o inimigo faz. Daí o tema, sede sóbrios e vigiai. Não deixar que as coisas que aconteçam na nossa vida, as coisas normais, acabam por nós aceitá-las como normal. E acabarmos por achar que aquilo não é um pecado tão grave. Não é? É um pecado pequenino. Só que para Deus o pecado pequenino e o pecado grande é sempre pecado, não é? Quando Deus diz para não cobiçar a mulher do teu próximo, também diz não cobiçares a casa do teu próximo. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena, o cobiçar é sempre cobiçar. Irmãos, o inimigo hoje ataca principalmente a família. A família é uma instituição divina criada por Deus, lá no Éden, onde colocou os fundamentos. E o fundamento da família está baseado sobre macho e fêmea, feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, para quê?
para que possam procriar, encher a terra, não é? E, infelizmente, hoje, o inimigo ataca de tal maneira que acaba por destruir essa coluna da nossa fé, a família. E atacando um dos mandamentos de Deus, que é não adulterarás. O adultério. Irmãos, hoje, infelizmente, não sei se nos outros países é assim, aqui em Portugal é permitido o casal casar, né? O marido, nesse caso os namorados, assumirem um compromisso e casarem-se, e também podem descasar, nem sei se essa palavra existe. Descasar é se separar, o divórcio, e voltar a casar. Isso é que se separarem e não voltarem a casar, não cometem adultério. Tendo conhecimento, porque há muitos que fazem isso sem conhecimento e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Deus tem prazer que todos se venham ao conhecimento e se arrependam e se convertam ao Senhor. Infelizmente o adultério hoje é o pão de cada dia. Já é normal as pessoas hoje casarem, divorciarem-se, voltarem a casar, voltarem a divorciar-se e por aí fora. No tempo do pastor Kadacha, ele aqui mesmo neste púlpito falou sobre Frank Sinatra. Os irmãos não sei se lembram. Frank Sinatra casou 50 vezes. 5, mas são 5 mais 5, 10 vezes 5. 50 vezes. Tudo com mulheres diferentes. Foi casando, foi divorciando, foi casando, foi divorciando, etc, etc. E diz ele que a 50ª, né? A 50ª, isso é a última mulher, foi a sua primeira mulher. Estão a entender? Faz-me lembrar a passagem em Salomão. Eu fiz de tudo, não há nada que eu não tenha feito debaixo do sol que não tenha feito. E voltou ao princípio e disse, tudo é vaidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa foi a conclusão que Salomão chegou. Frank Sinatra provavelmente também deve ter chegado a essa conclusão. Mas mantém outra, casei com uma, descasei, problemas ali, e no final foi buscar a sua primeira mulher. Então vemos aqui que o adultério hoje é o pão de cada dia. E a lei do homem possibilita isso acontecer. Quando a lei de Deus diz para não fazer. Quando o homem e a mulher se casar, que se mantenham sempre unidos na união, que foi Deus quem fez esse mesmo matrimónio. E não separa o homem aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus ajuntou. E não só na parte do adultério. Infelizmente hoje o casamento está todo virado ao contrário. Porque daí vem a homossexualidade. Não é nada de novo. A Bíblia já nos fala isso, já no tempo do apóstolo Paulo, já no tempo em que Deus liberta o povo de Israel e dá orientações, lá em Levíticos, diz lá que não devemos deitar com homem como se fosse homem, isso é abominação ao Senhor, ou o homem com o animal, também é abominação ao Senhor, etc. Deus deu-nos orientações porque isso era o costume das outras nações. Nós podemos ver essa comparação, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando a cidade foi destruída e as filhas de Ló, nesse caso, deitaram-se com o pai, embriagaram, porque isso era o costume das outras nações. Era o costume dentro de Sodoma e Gomorra. E também a homossexualidade também era um costume dentro de Sodoma e Gomorra. Isto tornou-se um hábito que, por lei, era protegido. E, para não dizer quase obrigatório, não é? Já era uma prática enraizada naquela tradição. O inimigo vem fazer de tudo para desviar a mente do que é reto, no que nos dá a orientação da palavra de Deus, e hoje coloca tudo ao nosso dispor para exatamente fazer isso. Nós podemos ver isso aonde? Por exemplo, nas novelas. As novelas o adultério, o divórcio, é o pão de cada dia. A partir daí já começou as novelas a aceitar a homossexualidade. O que interessa é o amor e serem felizes. E não só nas novelas, temos filmes, séries, tudo à frente, até já existem desenhos animados para crianças a apoiarem a homossexualidade. E chegamos ao tempo, não foi um curto tempo, que falar sobre homossexualidade e dizer que é pecado, isso é homofobismo, não é? É tornar-nos homofóbicos porque não aceitamos isto. Infelizmente, até isto está protegido, que é um ataque diretamente à lei de Deus. Deus ama o pecador. É uma certeza, é uma verdade. Não estas práticas. E Deus deseja que a pessoa venha ao conhecimento e, com a ajuda de Deus, o liberte deste engano, deste ataque do inimigo. Porque, como lemos, temos um adversário, que é... Quem é o nosso adversário? Nos diz lá em 1 Pedro?
o diabo, Satanás, ele faz uma comparação. Anda como um leão ao redor, pronto a nos atacar. Exatamente, o inimigo está pronto. E sabemos que nos últimos dias ele vai dobrar os seus esforços para destruir o povo de Deus. Nós, no livro Mente, Caráter e Personalidade, não sei se conhecem esse livro, diz aqui que é obra especial de Satanás, nesses últimos tempos, apoderar-se da mente dos jovens para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as paixões. Estão a entender qual é o propósito? E temos muitos instrumentos para que isso aconteça. Daí o tema de hoje, ser sóbrios e vigilantes. Porquê? Porque o inimigo está pronto a nos destruir e tirar a norma do caminho de Deus, que é a moral, o que é eticamente correto. E se tirarmos a palavra de Deus, irmãos, se tirarmos fora da história, o que é que nos irá acusar agora? O que é que irá chamar o pecado pelo seu nome? Não haverá pecado. Se tirarmos a palavra de Deus, podemos fazer tudo, né? Comamos e bebemos, porque amanhã morremos. É o que os diz aqueles que não têm esperança. E também, no livro E Recebereis Poder, na página 304, nos diz que para que o mundo seja convencido do pecado, é muito importante o mundo ser convencido do pecado, como transgressores da lei de Deus, o agente tem de ser quem? O Espírito Santo, atuando por meio de instrumentos humanos. A igreja, isto é, o grupo, o povo que constitui a igreja, precisa livrar-se agora de sua sonolência letal, pois o Senhor está esperando para abençoar o seu povo. O que é que podemos aprender daqui? O mundo precisa ser convencido do... Quem faz isso? Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence do juízo, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e da justiça, a lei de Deus. É justa, santa e boa. Então vemos que o Espírito Santo, ele atua através de instrumentos humanos, através de pessoas, através de servos que colocam a vida nas mãos do Senhor. E a igreja agora precisa de despertar. Diz que ela está envolvida numa sonolência letal. Significa que é uma sonolência tão funda, que ela torna-se tão perigosa que pode nos levar à morte eterna, à perdição. Mas diz aqui que o Senhor está prestes a... Amém? Deus vê toda a situação, vê o inimigo a trabalhar, mas Ele está sempre ali pronto para nos estender a sua bênção e nos ajudar. Então hoje, nos tempos em que nos encontramos, só temos uma fonte segura. Onde é que é a fonte segura, irmãos? Cristo, nosso Salvador, nossa única esperança de salvação. Mas o que é que diz o salmista? Salmos capítulo 119, versículo 105. Conhecem? Muito bem, a irmã Amélia está atenta. Os irmãos conhecem este versículo. Lâmpada para os meus pés em a tua palavra e não só. Luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus, ela é uma bússola, não é? É que nos orienta o que é certo e o que é errado. É que Deus diz, eis que ponho diante de ti dois caminhos. A vida e a morte. A bênção e a maldição. E Ele não fica por ali. Ele diz, escolhe, porém, a vida para que vivas. Mas não uma vida aqui temporária. É uma vida eterna, que é o que Deus tem prometido para nós. Então vemos que aqui a nossa segurança está mesmo na palavra de Deus. Que é ela quem nos mostra o que é certo e o que é errado. Irmãos, chamar o pecado pelo seu nome. O mundo precisa ser convencido pelo pecado. Quem na história, por mostrar o que era o pecado, e aí eu vou dizer, ficou sem cabeça. Ele não ficou sem cabeça, diz o pastor Meirelles, ele ficou sem corpo. Né? Porque a cabeça estava lá, ele sabia aquilo que estava a dizer. Quem foi? João Batista. Muito bem. Diz Jesus que João Batista era o maior profeta que o mundo jamais conheceu, nascido de homem e mulher. Não houve profeta maior que João Batista. Por quê? Porque ele teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor. Ele veio no espírito de Elias trazer a mensagem de arrependimento, veio batizar aqueles pelas águas que se arrependiam para preparar o caminho para o Messias, o prometido. Então vemos aqui que João Batista, ele falou, não é? Ele ficou sem o corpo por condenar o adultério. E qual foi? Quem é que estava em adultério e porquê? Herodes, o rei, estava em adultério com Herodias.
Diz lá que João Batista acusava Herodes por possuir a mulher que não de seu irmão. É interessante que não diz a sua segunda mulher, podia ser a primeira mulher, não é, de Herodes, mas essa mulher já tinha um casamento com o seu irmão, que era Filipe. Então vemos que Herodes possuiu a mulher que não lhe pertencia. Houve ali um casamento, cometendo adultério. Então Herodes conhecia que João Batista era um profeta de Deus e temia por causa disso. E foi por causa disso que o colocou na cela, mas numa cela em que ele era bem protegido e temia que ele era um servo de Deus. Ele respeitava isso. Agora, Herodias é que não gostava muito, porque era ela quem estava em adultério, porque ela deixou o seu marido e, fazendo isso, estava também levando o rei Herodes a cometer adultério. E o que aconteceu? Moral da história, falou a verdade, chamou o pecado pelo seu nome e ficou sem corpo. Isso é um exemplo para nós hoje. Dentro do contexto em que nós nos encontramos, em sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está ao nosso lugar, ao nosso derredor, pronto para nos destruir. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4. E vou pedir a ajuda dos irmãos. Tiago está a seguir ao livro de Hebreus, o capítulo 4, e o versículo 7 e 8. Um irmão lê o 7 e o outro irmão lê o 8. Faz favor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. E o versículo 8? Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém. Então, irmãos, temos aqui vários conselhos. Por quê? Nós vamos já saber por quê. Então, sujeitai-vos, pois, a quem? E o que é sujeitar-nos a Deus, irmãos? Nós, seres humanos, não nos queremos sujeitar a ninguém. Nem filhos desobedientes a seus pais querem se sujeitar. Imaginemos a Deus. Sujeitar a Deus é concordar com a sua vontade e colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é nos achegar a Deus. Fazendo isso, diz assim, resisti ao diabo. Para quê? E ele fugirá de vós. Nós vamos já entender isso. E a segunda parte o versículo 8 nos diz, chegai-vos a Deus. Né? Primeiro o versículo 7 diz, sujeitai-vos a Deus, né? E o versículo 8 diz, chegai-vos a Deus. Uma proximidade, uma relação. E ele se chegará a vós. Então nós vamos e ele também vem. Há uma relação aqui. Ele se chegará a vós. E também diz agora, limpai as mãos, pecadores. Isto é para os pecadores. Infelizmente somos todos pecadores, não é? Por isso é que todos morremos. E vós de duplo ânimo, o que é que ele diz? A essa classe de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Bem, irmãos, vamos ter que ir a um hospital, a alguma farmácia, buscar algum método para limpar o coração, fazer um implante, para limpar as nossas mãos, etc. Vamos ter que arranjar aqui uma estratégia para seguir este exemplo, né? Bem, ao ser humano, provavelmente, mas para Deus não. Nós temos aqui a pena inspirada, que diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Bem, diz assim, quão preciosa para a pessoa tentada é essa positiva promessa. Ora, se aquele que está a passar por angústia ou tentação, conservar os olhos fixos em Jesus e se achegar a Deus, falando de sua bondade e misericórdia, Jesus se achega a ele. E os problemas que ele achava que eram quase insuperáveis, então, desvanecem. Amém? Irmãos, vemos aqui algo importante. Precisamos confiar em Jesus. Todos nós passamos por tentações. Irmãos, se nós estivermos calados, praticamente não nos vamos passar por grandes tentações. Porquê? Nós não chamamos o pecado pelo seu nome, ninguém nos ofende, ninguém é ofendido e está tudo bem. O problema é quando nós dizemos que é errado isto, as crianças não gostam de ouvir o não, né? Por isso é que Deus na lei diz, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Praticamente é só não. Aquilo que nós... Aliás, é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem. Não, porque ouvem sempre dos pais e dos familiares. Não faças isso, porque as crianças estão sempre prontas para fazer aquilo que não devem fazer. Então Deus dá-nos aqui orientações. E aqueles que estão a passar por angústia, irmãos, é muito difícil nós, na nossa família, queremos seguir um propósito
e o resto da família que nos rodeiam quererem seguir outro propósito. E também por todas as tentações. Muitas vêm até nós, tentações, principalmente ao sábado, irmãos. Eu coloco vários anúncios na internet de coisas que eu não preciso, ou de coisas que quero vender, ou trocar, etc. Então, desfaço-me das coisas velhas, para adquirir coisas novas, modernas, ou coisas que já nem uso e ponho à venda na internet. É interessante que todas as sextas-feiras, por volta das 7 horas, é quando eu recebo comentários a dizer que estão interessados em fazer negócio. E às vezes negócios de oportunidade, em que as pessoas às vezes até dão mais, e é uma oportunidade única, né? A hora que não é oportunidade, né? O inimigo ele usa muito isso. Muitos daqueles que querem guardar o sábado, querem seguir o sábado, irmão, principalmente desde que começamos a guardar o sábado, eu falo por experiência própria. A sexta-feira é o dia mais atribulado. É o dia em que o mundo fará de tudo, o inimigo usará todos os instrumentos à nossa volta para tirar-nos a paz. Até mesmo depois do pôr do sol, até mesmo quando nos levantamos de manhã, há sempre alguma coisa que nos quer perturbar e tirar a paz e a reverência e o temor do Senhor. Sempre alguma coisa. Comigo é assim, que os irmãos, não sei se têm essa experiência, mas acredito que sim. O inimigo, ele fará de tudo para nos tirar essa paz que Cristo quer colocar no nosso coração. Então devemos ter os olhos fixos em Cristo. Porque está escrito no Espírito de Profecia que o inimigo está atrás de nós a tirar-nos pedrinhas, chamadas bolas pretas, né? E nós olhamos muitas vezes para trás. Quando olhamos para trás, perdemos o foco de Cristo. E quando perdemos o foco de Cristo, concentramos demasiado com os problemas e as tentações. Então, achegai-vos a Deus, ao conselho que Deus nos dá. Porquê? Porque Ele cuida de nós. Amém? Amém. Se Ele não cuidasse de nós, onde é que estaríamos hoje, né? Aliás, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e é a razão pelas quais ainda estamos vivos. Então, quebrando o poder de Satanás, a pessoa que ama a Deus, ama o adquirir dele forças mediante contínua comunhão. Quando se torna um hábito da pessoa conversar com Deus, o poder do maligno é quebrado, pois Satanás não pode permanecer perto da pessoa que se chega a Deus. Maravilhoso conselho que Deus nos dá, achegai-vos a Deus. Porquê? Porque o inimigo, ele não se pode aproximar. É algo que é a tal inimizade que Deus colocou entre a serpente e a descendência da mulher, não é? Ainda bem, e vemos aqui que há uma proteção àqueles que se apegam a Deus. Quem é que temos o exemplo na história que estava apegado a Deus e que Deus o cercou com uma cerca para proteger e o inimigo não podia fazer nada? Então o inimigo lá nos conselhos celestiais vinha acusar a Deus por proteger lá o servo íntegro, fiel, que se desvia do mal, né? Quem era? Paciência de Jó, né? Realmente vemos aqui a oportunidade de Deus, que realmente o inimigo não pode fazer nada para aqueles que estão apegados a Deus. E Deus permitiu que Jó fosse tentado, permitiu, porque se Deus não permitisse, Jó não seria tentado. Porque Satanás estava a fazer uma acusação errada e mostrar aos seres celestiais que Jó era fiel e íntegro e reto, que se desviava do mal, porque Deus o abençoava. Então Deus diz a Satanás, vai, toca em tudo que ele tem, menos nele. Então tocou em quem? Nos bens, na família, os filhos, até na mulher, ele usou a mulher. Tudo que Jó tinha, num só dia, irmãos, num só dia, não foi ao longo do tempo, num só dia ele perdeu tudo. Tudo. Os filhos morreram. Terras foram saqueadas, rebanhos roubados, mortes. Só sobrava um servo para contar a história, né? Acabava um de dar a má notícia, já estava outro a chegar para dar a outra má notícia. E acabava um de dar essa notícia, já chegava outro. Realmente é preciso ter muita paciência. Eram muitos ataques de uma vez só. Eu acho que Deus também não permite sermos tentados mais que aquilo que possamos suportar. E a cada tentação, Ele nos dá o devido escape. Mas ainda em tudo isto, Jó foi fiel. O que Ele nos disse? Deus nos tira, Deus também nos dá. Deus nos deu, Deus também pode tirar. Tudo é dele, mas sabemos que não era Deus que estava a fazer isso. Jó estava a ser tentado. Então mostramos aqui que realmente o poder do inimigo, ele está ao nosso derredor, ponto a nos devorar. E Deus coloca uma cerca àqueles que se chegam a Deus. Esse é importante. Agora, salvos na presença de Deus. Verdade ou mentira? Não só na presença de Deus nós somos salvos. Só em Cristo nós somos salvos. Não só para a vida eterna, mas também de todas as tentações, que é o que nós vivemos. Diz aqui Tiago, não é? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Amém? Então o que é que significa isso? Chegai-vos a Ele pela oração, pela contemplação e pela
Leitura de sua palavra. Amém. E quando ele se chega a vocês, erguerá o quê? Um estandarte contra o inimigo. Tenhamos coragem, pois o inimigo não pode ultrapassar essa bandeira. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 19. Os irmãos depois podem ler. Então vemos que Deus tem uma proteção sobre todos aqueles que o buscam. Todos aqueles que têm um relacionamento com Deus. Ele os protege e os guarda. E o inimigo fará de tudo para destruir e passar essa barreira. E usará vários instrumentos para poder... Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. Balaque, o rei, chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Não havia nada que Balaão podia fazer, porque o Israel era fiel a Deus. E enquanto mantesse fiel, não havia nada no céu, na terra, nada que poderia separar Israel de Deus. Infelizmente foi através da transgressão da lei, quando o povo se juntou com os outros povos pagãos e a cultuar os seus deuses e prostituir-se com as mulheres. Enfim, acabaram por se corromper, se desviar, e o inimigo podia agora fazer tudo para destruir esse povo. E veio então a maldição. Então vemos que através da oração, leitura da palavra de Deus, contemplação através da natureza, etc., conseguimos termos este relacionamento. Principalmente na leitura da palavra de Deus. Agora também diz o Tiago, também devemos o quê? A limpar as mãos. Limpai as mãos, vós pecadores. Vamos então limpar as mãos. Hoje temos o álcool gel, né? Para limparmos lá deste vírus. E aqui diz a obra essencial que o pecador deve fazer é aqui claramente definida. O quê? Qual é essa obra? A limpar as mãos. Como? Aqui diz que não é uma obra agradável para a inclinação do coração humano. Porque o nosso coração humano tem sempre inclinação para fazer o que é errado, para pecar. Mas, a menos que seja feita, a pessoa não tem condições de apreciar a pureza e a perfeição do caráter de Cristo. Nem de compreender a ofensividade do pecado. Irmãos, lembro lá atrás que o mundo precisa ser convencido do pecado. E a nossa inclinação humana, ela não está inclinada para as coisas celestiais, para contemplar o caráter de Cristo. Por exemplo, se nós hoje compararmos o caráter de Cristo com a sociedade de hoje, das duas uma, ou a sociedade de hoje é maluca, ou Cristo era louco. Porque Cristo fazia tudo, ele dava a outra face a quem lhe batia, não é? Ele orava para aqueles que o perseguiam, não é? Ele, na cruz do Calvário, enfim, ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim intercedeu em favor de todo. Vemos isto na pessoa de Estevão, quando Estevão foi apedrejado e orou e disse, Senhor, não imputes este pecado neles, não é? Porque não sabem o que fazem. Vemos o inimigo a atuar por vários lados para destruir o seu povo. E aqui mostra que nós devemos contemplar a Cristo, apreciar a sua pureza, a perfeição de caráter, para que nós possamos adquirir essa mesma perfeição de caráter em Cristo. Nós podemos olhar uma transformação, por exemplo, Saulo. O que aconteceu quando ele teve este contacto com Cristo? Quando começou a apreciar esta pureza de caráter? Ele foi transformado pelo contemplar. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivia na carne, agora vivo em espírito no Filho de Deus. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo foi transformado. Ele tornou-se salvo. Também vemos alguém que era considerado como o filho do trovão. Não era? Quem era ele? O apóstolo João. Era considerado o filho do trovão e foi declarado como o apóstolo do amor. Não é? Como é que alguém, filho do trovão, imaginemos o caráter dele, foi considerado o apóstolo do amor. Foi porque teve esta relação com Cristo, começou a contemplar esta perfeição, esta pureza de caráter, e na sua vida foi vivendo isso. Alguém que também atingiu um caráter tão elevado, que não podia estar mais aqui na terra. E Deus o levou para si. Enoque foi transladado sem ver a morte. E vemos aqui que realmente ele atingiu essa norma e foi levado. Deus também quer fazer o mesmo conosco. Mas também não diz só para limpar as vossas mãos, pecadores. Ele fala sobre aquela classe de duplo ânimo. Né? O que é que nos diz aqui? Vós que sois de ânimo dobro, ou duplo ânimo. Limpai o coração. Bom, como limpar o coração? Qual é o método para limpar o coração? Se a palavra de Deus diz que o nosso coração, como é que ele é? Perverso
e enganoso. Quem o conhecerá? Né? Então vemos que nós, de duplo ânimo, precisamos limpar o nosso coração. Como? Nós temos que reconhecer que somos pecadores e precisamos de Cristo para limpar. Devemos confessar os nossos pecados. Ele diz assim: conquanto professam essas pessoas de duplo ânimo ser cristãos. Paramos aqui. Paramos aqui. Eles professam ser? Isto é para nós. Não é... Lembram-se daquela da explicação da escola sabatina quando fizemos a comparação com Esaú e a comparação com Jacó? E que Esaú tinha um caráter, Jacó tinha outro. E eu falei, pois, hoje as características de Jacó e as características de Esaú estão numa só pessoa. São aqueles de duplo ânimo, dupla característica. Então, aqueles que professam ser cristãos, muitos têm sobre si o quê? O molde do mundo. E suas afeições não estão colocadas em Deus. Esses têm mente dobra e tentam servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Mas o Redentor do mundo declarou: não podeis servir a Deus e às riquezas. Como está escrito em Mateus capítulo 6, e o versículo 24. Certo? Irmãos, então vemos aqui uma classe de professos cristãos que amam, estão moldados com o mundo hoje. Irmãos, chamar o pecado pelo seu nome, sermos sóbrios, vigiar. Estamos num tempo em que eu falei sobre o casamento, não é? O adultério hoje é o pão de cada dia. A lei do homem permite fazer isso, ao contrário da lei de Deus. A lei do homem permite casamentos do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, ao contrário da palavra de Deus. E aqui a lei do homem já não é do homem. Agora, a lei da igreja, dos professos cristãos, já permite casamentos, segundos casamentos e até casamentos do mesmo sexo. Quantas igrejas cristãs hoje permitem o casamento com pessoas do mesmo sexo? Várias igrejas, irmão. E igrejas protestantes que lá enfrentaram a oposição papal, defendendo os princípios de fé, a palavra de Deus. Muitos foram mártires por amor a Cristo, defender estas verdades. E hoje, o que é que acontece com o protestantismo? Está moldado com o mundo, apoiando todas as práticas que hoje fazem. E realmente, estes cristãos de duplo ânimo, né? Eles amam o mundo e dizem que servem a Cristo, né? Praticamente rejeitam princípios por um prato de lentilha, né? Uma posição, uma igreja cheia, enfim. Vemos também aqui, tentando estes homens de ânimo dobro ou duplo ânimo, tentando servir a dois senhores, eles são instáveis em todos os seus caminhos e não se pode depender deles. Segundo, todas as aparências estão servindo a Deus, mas ao mesmo tempo no coração estão cedendo à tentação de Satanás e acariciando o quê? O pecado. Podem falar palavras mais suaves que o óleo, mas seu coração está cheio de maldade e engano em todas as suas práticas. Professando ser justos, têm o coração desesperadamente corrupto. Conhecem alguma passagem da palavra de Deus em que descreve este panorama? Romanos capítulo 1, por exemplo. E conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus corações, se desvaneceram, não é? Servindo as suas concupiscências, amando as coisas do mundo, acabaram por mudar a glória de Deus, que é justa, que é incorruptível, à imagem e semelhança da criatura, que é corruptível. Então vemos aqui que abandonaram esses princípios. Irmãos, este é o meu medo. Esta é a minha preocupação. Porque nós, sem nos aperceber, podemos condescender com certas coisas sem nos aperceber. Porque aos poucos tornamos, como é que é? É normal tudo isto acontecer, é normal. Ninguém se opõe, ninguém fala, não existe João Batistas hoje, senão ficam sem a cabeça e o corpo. E acabam por condescender com tudo isto. E diz aqui que eles servem a dois. Irmãos, eu fui buscar aqui ao dicionário o que é que significa ânimo dobro, ou umas traduções duplo ânimo, né? Duplo ânimo, como diz a minha tradução.
ele nos diz assim, disposição para agir de duas maneiras. E na parte religiosa é o facto do sujeito agir como espiritual e como carnal. Onde a palavra de Deus, o que é que o apóstolo Paulo diz? A vida que vivo, não vivo mais eu. Aquela que ele vivia na carne, agora vive pela fé em Cristo, no Filho de Deus. E aqui, na carta número 13, esta mensagem é de 1893. Diz assim, qual é o proveito de dizer coisas agradáveis, de deplorar a obra de Satanás e, ao mesmo tempo, participar da execução de todos os seus estratagemas? Isto é ter ânimo dobre. Estão a entender? Irmãos, vamos lá ao princípio, à tentação. Estamos quase a terminar. Vamos lá, onde é que foi a tentação? Muito bem. Tenho aqui um fruto, um exemplo de uma maçã, nós não sabemos, a Bíblia não fala qual é esse fruto. Mas temos aqui uma imagem muito, quem percebe de ilustrações, de imagem, uma imagem assim, mais sem vida, sem cor, morta praticamente. Isso é o pecado, na sua essência. O inimigo aproximou-se? Não. Quem se aproximou do inimigo? Como é que foi a história da tentação? O inimigo aproximou-se de Eva ou Eva aproximou-se do inimigo? Ponto número 1. Aventurou-se em território proibido. Nós às vezes aventuramos no mundo em territórios proibidos. E então ele apresenta o pecado. Estão a entender? Qual é a diferença? O pecado e como é hoje apresentado o pecado. Não é uma coisa assim tão grave, uma coisa tão má. Eva foi seduzida. Até ali só havia um tentador e uma a ser tentada. Adão estava afastado, nós sabemos que depois passou a haver 2 tentadores. Estão a ver a diferença? É aqui que eu quero chegar. Se nós não temos, o título da pregação é ser sóbrios e vigilantes, é que a condição em que nos encontramos hoje no mundo, nós podemos não chamar o pecado pelo seu nome, mas podemos chegar ao ponto de condescender com o pecado, ensinar o pecado e apoiar o pecado. Isto é como diz aqui, fazer a obra do inimigo, que fala aqui, não foi? Diz aqui, participar da execução de todos os seus estratagemas. De quem? Da obra de Satanás. Foi exatamente o que Eva fez. Eva acabou por participar no estratagema de seduzir o marido e dizer, olha, eu comi, a serpente deu-me, eu comi e estou viva. E nós sabemos que Adão agiu porque sabia que Eva ia morrer, e então preferiu dar a sua vida e morrer com ela. Ossos dos seus ossos, carne da sua carne, deu a vida pela mulher. Um ato de amor e não um ato de negação. Mas também sabemos que, assim como Isaú, se não comesse o prato de lentilha, mais tarde ia comer outra comida, não é? Mas ele sacrificou esse princípio. E acabou por Adão também sacrificar por amor. E vemos aqui que realmente Deus sacrificou-nos por amor. Onde Jesus disse, em tudo foi tentado sem pecado. Nele não houve pecado, mas foi tentado por amor de nós. Irmãos, o problema é nós hoje não chamar o pecado pelo seu nome e acabarmos por condescender com o pecado e tornarmos um instrumento nas mãos do inimigo. É este o meu maior medo. É, aos poucos, condescender com uma prática errada de um familiar, de um colega de trabalho, e não acusar, não sentir que aquilo ofendeu e levou à morte do Filho de Deus. Porque o pecado fez mesmo isso. E hoje uma, amanhã a outra, e acabamos por achar que a homossexualidade, que o adultério é uma coisa normal. E acabamos por nos calar e deixar com que outros pratiquem essas práticas. Onde Deus diz que são dignos de morte tais pessoas que praticam e tais pessoas que consentem com essas práticas. Estão a entender? É muito importante. Irmãos, como falei, onde aqui existe Romanos capítulo 1, versículo 21, 22, que nos diz, porquanto, tendo conhecimento, ou tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. E sabemos o que acontece quando o coração é endurecido, quando é obscurecido. Dizendo sábios, tornaram-se loucos. Em que período da Terra nós nos encontramos hoje? Compreenderam? Às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Então estamos no tempo de Odisseia, Apocalipse. Nós sabemos o que é que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, o que é que nos diz lá?
Vamos lá ler, que é para nós vermos e focarmos onde nós nos encontramos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estão a entender? Isso é Cristo a falar. O apóstolo João escreveu estas palavras porque é um privilégio que Deus está a dar à sua igreja. E a sua igreja anda naquele tempo. Não chama o pecado pelo seu nome e, por outro lado, está como é que se diz? Está confortável na condição em que se encontram. E sabemos que na condição de Laodiceia não somos salvos. Né? E estamos prestes a ser rejeitados por Cristo. É o facto de ser vomitado da sua boca, não fazer mais parte do seu plano. Então, irmãos, o que é que nós precisamos? Ou quentes ou frios. Nós estamos aqui no meio. Nós temos de tomar uma posição. Nós, como povo, temos de chamar o pecado pelo seu nome. Com amor, não condescender, porque nós, quando nos condescendemos, estamos a apoiar. Não é? Se ninguém fala, se ninguém se opõe à justiça de Deus, né, que vem da sua lei, quem se vai opor? Quem é que Deus irá chamar para o representar neste mundo? Para mostrar que há um povo ainda fiel, que quer seguir, que guarda os seus mandamentos e tenha fé em Jesus. Estão a entender? O inimigo está ao nosso redor, pronto para nos destruir. Ele quer destruir a mente dos princípios que Deus colocou em nós, para fazer uma separação do mundo e chamar o pecado pelo seu nome. Eu só dei um exemplo ali no princípio, sobre o casamento, a família, né? Nós sabemos que mais tarde será o sábado. Né? Qual é o testemunho que nós damos ao sábado? Né? Jesus, todos os sábados, como tradição, ia à igreja, à sinagoga, de manhã, abria as escrituras para ler e à tarde ia evangelizar. Nosso sábado, como é que fazemos? Ainda por cima agora com a pandemia, né? Parece que nos dá, o inimigo usou este pretexto para colocar aquilo que já estava no nosso coração. Ficar em casa, assistir através da internet. Estamos na mesma, ligados às coisas espirituais, mas amamos o mundo. Amamos o conforto do nosso lar. Estão a ver? Voz de duplo ânimo. Limpai os vossos corações. Tomai uma atitude. Jesus disse, estou à porta e bato onde? No nosso coração, deixem-me entrar. Se vocês em abrir a porta, eu entrarei. Não é? Farei essa transformação, essa ligação, essa relação com o pecador e o transforma. Irmãos, vamos parar para pensar. O que é que nós temos feito para glorificar a Deus? É muito bom estarmos em casa a assistir através da internet, a escola sabatina, por exemplo. É muito bom estar em casa a assistir pregações, não é? Testemunha que estamos a dar aos vizinhos. Não é? Que testemunho estamos a mostrar que somos cristãos. Que defendemos a lei de Deus, guardamos o sábado e separamos todos os outros. Nós estivemos aí durante 3 meses fechados em casa, não foi, irmãos? Mas não demos testemunho. Era difícil dar testemunho. Temos uma pequena oportunidade de podermos sair dos nossos lares e deslocarmos, por exemplo, a este lugar. Onde podemos juntos louvar o nosso Deus com o coração fervoroso e com os irmãos, apesar das condições em que nos encontramos, ainda de máscara, por causa desse vírus. Mas ainda temos essa oportunidade. Muitos estão a ter essa oportunidade e não estão a aproveitá-la. Estão a entender, irmãos? O que pode acontecer é que nunca mais poder ter outra oportunidade. E o nosso coração, ele está num lado e no outro. O que pode acontecer no final é que possamos ser rejeitados e até ser instrumentos usados pelo inimigo para... Tudo é possível. Podemos fazer tudo o que quiser. O pecado já não é mais pecado. Cristo morreu por causa do motivo mesmo. Não é? Por causa de... Que motivo é que levou Cristo a vir a este mundo, sacrificar tudo e dar a sua vida por cada um de nós? Qual foi? Foi por causa do pecado. Foi por causa do meu pecado. Foi por causa do pecado de Adão que Jesus se colocou no nosso lugar para pagar essa dívida, a justiça de Deus. E ele não tinha pecado, mas se fez pecador ou pecado por nós. E nós o que é que vamos fazer? Continuar a pecar. Não é isso que nós fazemos? Não é isso que o mundo hoje faz? Não chama o pecado pelo seu nome? Está no conforto de sua casa, no conforto da sua cristandade e acabam por, em todo lado, dar um testemunho que acaba por envergonhar a Deus
Diz o apóstolo Paulo, digo isso para vergonha vossa, porque o mundo não conhece ainda a Deus. Não é por causa do mundo, é por causa de nós, para vergonha. Para entender? Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Este mundo vai de mal para pior. As leis vão piorar. O mundo já está a dizer que esta praga, esta pandemia vai voltar. Vamos passar por uma segunda ou terceira vaga. Já estão a surgir novas epidemias para aí fora. E tudo isto é o princípio de dores, que vai aumentar cada vez mais até à volta de Jesus. E nós, como um povo, estão a entender? Que Deus nos ajude realmente a compreender, a vigiar, a não deixar ser levados pela onda do mundo, sermos sóbrios e vigiar. Porque o inimigo fará tudo para destruir. E não deixar com que ele nos use no futuro para fazer a sua obra. A obra do inimigo, que é destruir as almas. Porque Jesus veio para salvar almas. A sua igreja está aqui para salvar almas, levar almas a Cristo. Nós não salvamos ninguém. Nosso propósito é levar almas a Cristo. Ele faz o trabalho. Mas nós não sermos instrumentos de Satanás para destruir almas com o quê? Com a mensagem de paz e segurança. Que Deus abençoe e nos ajude realmente a compreender a nossa condição espiritual e Ele nos ajude a sermos transformados e tomar um compromisso com Ele. Que Deus abençoe. Que segurança, som de Jesus, eu já desfruto, gozo na luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, a seu amor eu me submeti e extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, amor infindo tem meu Jesus. Vamos cantar todos juntos? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre